Olá, boa noite. Meu nome é Adriane Farezin, sou diretora de comunicação e marketing da Sobest e estou aqui hoje em conjunto com a Macadu para trazer mais um assunto, mais um tema para estar conversando com vocês, é, referente à pandemia, referente a essa nova fase de Covid, né, que estamos aí passando todos, né? E a Macadu está junto conosco aí, levando esse conteúdo para vocês, nos auxiliando, né? Eles têm uma plataforma onde esse conteúdo vai ficar exposto, né, dentro de 24 horas, e nós vamos poder ampliar essa rede de conhecimento e manter por mais tempo para que as pessoas que não possam estar presentes aqui conosco consigam assistir essa aula, visualizar essa aula depois, num horário que seja mais tranquilo, que tenha uma melhor possibilidade. Bom, já são 19h30, então eu já vou iniciar, porque precisamos aproveitar nosso tempo e precisamos também deixar um espacinho, né, para responder as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês já podem estar elaborando aí, encaminhando pelo chat, porque eu vou tentar responder todas, dentro do estudo, né, das pesquisas. O que eu não conseguir responder, depois eu deixo o contato para que vocês encaminhem para a Sobest para respondermos. Bom, já coloquei aqui o material e acredito que 19h31 nós já podemos começar. Então, é um assunto, como eu disse, polêmico, né? Então, vamos falar de prevenção de lesões, porque o nosso pensamento ele tem que começar na prevenção. Então, a gente não vai pensar diretamente em como cuidar, mas sim em como prevenir que essas lesões aconteçam. Então, nós vamos falar sobre a prevenção de lesões de pele relacionada ao uso do equipamento de proteção individual, que é o nosso EPI. Mas antes de realmente falarmos sobre o EPI, alguns dados que são muito importantes. Nós estamos preocupados com um local, né, que na realidade é a nossa pele, e a nossa pele não é simplesmente um local, ela é um órgão, e é um órgão extremamente importante, que é constituído por cerca de 15 a 16% do nosso peso corporal. Então, nós temos aí um órgão extenso, importante, com funções que são realmente vitais, né, para o nosso cuidado, para o nosso dia a dia. Então, nós temos a questão de proteção, de sensibilidade, de termorregulação, né? Então, tudo associado, de excreções, de metabolismo, e também temos a questão estética, principalmente quando eu falo da face, quando eu falo do rosto, né? Então, eu tenho a estética associada a tudo isso. E é, por ser um órgão de proteção, é a nossa primeira barreira aí, no nosso contato com o mundo, ela está sujeita a agressões, sim, sempre esteve sujeita a agressões, só que hoje, por conta da pandemia e por conta da necessidade do uso de EPIs, esses fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, né? Então, são os nossos fatores internos e os fatores externos, que são considerados agressores. Neste momento, os fatores externos estão realmente agredindo mais a nossa pele. E nós temos que nos preocupar com isso, porque é um órgão importante, precisa ser cuidado, precisa ser protegido, né? E muitas vezes na nossa rotina do dia a dia nós acabamos por nos esquecermos desse cuidado. E aí as consequências, infelizmente, não são boas, né? Então, nós temos aí a imagem, né, de uma profissional já com lesão
por pressão, né? Então, é uma lesão que ela é caracterizada por ferir a pele, né, e trazer dano. Então, ela prejudica a função da pele, já que nesse local onde realmente já aconteceram essas lesões, eu não tenho como mais estar apoiando ou pressionando um óculos, uma máscara, que seriam necessários para a rotina de trabalho, né? E como eu já tenho a ruptura aí da integridade da pele, eu já tenho risco de infecção, porque eu tenho micro-organismos, nós estamos nos protegendo de micro-organismos. Então, de certa forma, eu tenho risco de que esse micro-organismo já se adentre ao meu organismo através dessa porta aberta. Isso é muito preocupante, né? E o que, que são esses equipamentos, afinal de contas? O que são os EPIs, né? Equipamento de proteção individual. Quando nós entramos para trabalhar dentro de uma unidade hospitalar, nós assinamos uma ficha, né, de entrega de EPIs e nós recebemos os nossos EPIs, né, e durante a rotina de trabalho do dia a dia, esses EPIs, que muitos são descartáveis, eles chegam até nós para podermos exercer aí nossa funcionalidade dentro da empresa. Então, eu tenho máscaras, eu tenho as máscaras herméticas, que são essas máscaras que têm essa barreira, essa proteção de não entrar nada, então ela faz essa pressão maior na face, né? Eu tenho as máscaras cirúrgicas, que elas não são herméticas, mas elas também têm essa função de proteção. Eu tenho os óculos, os escudos, né, os protetores faciais, agora que são bastante utilizados, as luvas, os aventais que têm elásticos nas mangas, eu tenho propés que contém elásticos também, tenho toucas descartáveis também com elástico, então a gente consegue observar nessa foto a presença de elástico em todo o material que eu acabo utilizando aí, né, em questão de EPI. São importantes, são fundamentais. O nosso Corém brigou bastante pela questão de que não falte EPI para uso para nossa proteção, né, profissional. Então, eu preciso realmente desse equipamento, ele é muito necessário, mas ele acaba sendo o que realmente causa o maior dano na minha pele, né? E esses EPIs, eles são projetados, na realidade, para serem utilizados e jogados fora. Então, eles não são não deveriam ser utilizados por longos períodos, né? O mesmo EPI, tanto que os aventais, as luvas, o uso é único e descartável. E nossas máscaras N95, nós estamos tendo a necessidade de usar por um período, às vezes, um pouquinho maior do que um dia, um uso único, por conta da nossa demanda, por conta do custo, por conta de conseguir o material, não ficar sem para ter a proteção, né? Mas uma coisa também fica bem clara, essas máscaras, elas não são projetadas para uso por mais do que 4 horas. Só que elas não são, essas 4 horas não são compatíveis com o nosso turno de enfermagem. O turno de enfermagem, nossos plantões duram de 6 a 12 horas, né? Então, hum, então, o que que acontece? Já que eu tenho a necessidade de utilizar, nessa imagem, eu tenho os pontos de pressão destes EPIs. Vocês podem verificar aí nas setinhas, que esses pontos de pressão são em locais onde eu tenho uma proeminência óssea, né? Eu tenho uma pressão sendo exercida pelo equipamento, né? Eu tenho, ou que seja a pressão um pouco maior aí, no caso da máscara, ou um pouco menor na questão do elástico, mas eu tenho uma pressão sendo exercida, né? E essa pressão é o que vai acabar
trazendo dano para a minha pele, né? E, infelizmente, nós sabemos que durante todo o nosso turno de trabalho nós precisamos utilizar esse EPI. Né? Por menor que seja uma máscara cirúrgica para um atendimento ambulatorial, mas nós temos que utilizar sim durante todo o período, seja um período de 12 horas, de 8 horas ou de 12 horas, né? Mas nós precisamos utilizá-lo. O uso prolongado, ele acaba gerando, sim, alguns danos. Eu até separei aqui nesse quadro, uh, por EPI, né? Então, por EPI, eu tenho aí alguns danos que acabam acontecendo. Então, as máscaras, os óculos e os elásticos, eles afetam a pressão sobre a pele. Então, é sobre a pele mesmo que eu tenho a pressão. Tá? Cada um da sua forma, de uma forma mais leve, né? Por exemplo, a touca, ela costuma deixar uma pressão aqui nessa região, né, mais superior aqui do crânio, né? Mas ela deixa, e se eu uso todos os dias, esse local vai sofrendo ali diariamente essa pressão por um elástico. Né? E a máscara, então, na região da face, o protetor facial também nessa região, que aí eu já tenho 2 pontos de pressão, né? E então isso vai se acumulando dia a dia, essa lesão, essa micro lesão que uma hora ou outra vai acabar rompendo a integridade dessa pele. Os aventais, no caso do avental, da touca, da luva, eu não tenho só o fator de pressão com os elásticos, mas eu também tenho a questão do superaquecimento e da sudorese. Né, porque transpira-se muito, são materiais quentes, são materiais extremamente fechados para que eu realmente não consiga receber ali umidade, né, ou algum conteúdo de secreção, né? Já que é para barrar, então ele tem também, ele não favorece a minha respiração. Então eu tenho sudorese do meu corpo ali acumulada com o aquecimento do uso daquele EPI. Isso combinado com atrito, acaba causando uma dermatite, né? Que é uma dermatite intertriginosa, tá? E acaba também causando, né, prejudicando a pele. Se eu tenho esse superaquecimento, eu tenho um atrito, eu tenho um fator aumentado para que aconteça uma ruptura da integridade da pele. As luvas, elas trazem bastante irritação, inclusive existem pessoas que têm até alergia, dependendo do material, né, do látex, precisa usar um material mais adequado, né, uma luva nitrílica, né, mas o uso prolongado dela, eu tenho retenção de umidade, eu tenho calor, e eu posso ter uma dermatite de contato, eu tenho maceração da pele pelo excesso de umidade, dependendo do tempo que eu fico com essa luva, e eu posso ter uma erosão da epiderme com tudo isso. Então, eu vou ter uma mão bastante prejudicada e que muitas vezes não consegue se recuperar, porque tira uma luva, coloca outra, tira uma luva, coloca outra. Então, entre as lavagens de higienização das mãos, eu acabo trocando constantemente essa luva e eu acabo mantendo esse aquecimento. Tem a sudorese também, certo? E nós temos também o fator agravante aí da água, do sabonete e do álcool gel, que são extremamente necessários. Nós temos já os passos para a higienização das mãos da forma mais adequada possível. Nós utilizamos constantemente, muitas vezes entre a troca entre a troca da luva, higienização das mãos, já logo um novo procedimento, já logo uma nova luva, né? Então, esses são os fatores que realmente causam essa lesão. Então, esse é o EPI agindo na nossa pele. Né? Então, é dessa forma que acaba por prejudicar. E aqui, só para termos uma noção, a dermatite intertriginosa, ela se mostra dessa forma. Então, eu tenho as dobras cutâneas, eu tenho um hiperaquecimento, eu tenho umidade, suor, eu tenho maceração, eu posso ter fricção da nossa própria roupa, né, em contato com essa pele que já está sofrendo, e eu tenho falta de circulação de ar. Então, realmente, eu tenho todos os motivos aí para uma dermatite
E com a presença da umidade, dependendo ali de um fungo, um pequeno fungo que tem ali, ele já pode se proliferar e ainda causar uma dermatite fúngica, né? Dependendo do local, nós temos aí essas dermatites em região axilar, em região inguinal. Então, não é porque eu tive contato com fungo, às vezes é um fungo que está ali, que é característico, principalmente em região dos pés, né? Eu posso ter isso um pouco mais complicado, sendo mais complicado por conta dessa presença. Então, realmente, o nosso EPI, aí nós vemos por essa imagem que muitas vezes eu tenho o corpo todo protegido, da cabeça aos pés, não só por um único EPI, mas aí eu tenho várias outras roupas e luva e máscara, em um conjunto, né, de aquecimento que acontece na nossa pele. E aí, se eu for falar para vocês assim, nossa, isso é tudo muito novo, né? É tudo muito atual, e as pessoas agora estão começando a estudar, não, isso não é novo, isso não é atual, esses são problemas, na realidade, são complicações que já foram detectadas anteriormente, nós tivemos aí, entre 2002 e 2003, também a pandemia da SARS 2002, 2003, e esse artigo que eu trouxe para vocês, ele fala exatamente sobre isso. Ele foi um artigo que foi lançado em 2006 e ele fala exatamente sobre essas complicações. Então, quer dizer, olha lá atrás, né? Quanto tempo que nós já passamos por estes problemas, essas complicações. Então, esse artigo ele fala sobre o uso de EPI, ele fala sobre uma pesquisa com 307 funcionários, né, de área hospitalar, da enfermagem, e também relaciona o uso da N95, e os relatos, eles são exatamente os mesmos. 65% relataram um aumento na acne, né? 39% relataram ruptura, erupção cutânea, né? E 51% relataram coceiras ou dermatites. Então, não é novidade. Nada disso que nós estamos vivendo na realidade é novo. A questão não acontecia tanto, porque nós não tínhamos tanto a necessidade do uso do EPI. Então, nós tínhamos setores específicos que utilizavam, setores que trabalham com doenças contagiosas, que têm essa real necessidade, e esses profissionais já sofriam com isso, mas era uma gama menor. Hoje nós temos 100% da enfermagem passando por isso, né? Não só da enfermagem, área médica e todos que trabalham, né? Nutrição, serviço social, psicologia, todo mundo está passando por isso, né? Mas nós não tínhamos, na realidade, nós estamos relembrando de algo que já vem lá de trás e que precisa realmente ser bastante estudado, porque nós somos uma categoria profissional muito valorosa e grande. São muitos profissionais e todos estão sofrendo. E eu não estou falando de São Paulo, Brasil, estou falando do mundo. Então, hoje nós sabemos o valor da enfermagem através do nosso trabalho e do nosso sofrimento com toda essa situação e com esses EPIs. Então, eu vou juntar a questão do EPI, agora a lesão por pressão, né? Nós temos aqui a nossa categorização pela NPUAP, NPIAP, né? Que é o nosso órgão internacional que fala aí dos cuidados relacionados à pressão em pele e os danos que trazem e quais são as camadas prejudicadas e os graus de comprometimento. E dentro dessa categorização, nós temos a lesão por pressão relacionada ao uso de dispositivo médico, muito relacionada realmente ao uso de dispositivo médico no paciente. Só que hoje nós estamos utilizando também, né, um dispositivo que está causando lesão na nossa pele. Então, nós temos dentro da NPUAP aí as nossas lesões agora
também estabelecidas, né? E isso é muito importante, porque nós já temos como observar, como categorizar essas lesões, e como cuidar, prevenir e tratar. Isso é muito importante. E nos mostra toda a essência que tem aí na questão de estudos, de literatura. Então, tá aí, está na literatura tudo que nós estamos sofrendo. Esse artigo é um artigo bem atual, ele é de abril agora de 2020, né? A Kimberly LeBlanc, que é do Canadá, da NSWC, lá do Canadá, ela escreveu algumas recomendações relacionadas ao uso de EPI, que são bastante interessantes para que nós possamos entender um pouco até saber lidar, né? Saber orientar. Eu, enquanto enfermeira estomaterapeuta, muitas vezes os colegas procuram, né? E falam: nossa, olha as minhas mãos, olha a minha pele, olha o que está acontecendo comigo, o que, que eu posso fazer? Então, nós precisamos saber direcionar esses colegas, né? Mas não só o enfermeiro estomaterapeuta, acho que cuidado de pele é um cuidado muito específico do enfermeiro estomaterapeuta, mas aonde eu não tenho o enfermeiro estomaterapeuta, eu preciso ter alguém que saiba esse cuidado. Então, hoje, o que a gente precisa, e uma das nossas missões enquanto enfermeiro estomaterapeuta é essa, é saber orientar para que essa orientação vá, encontre as pessoas que precisam. Então, eu não sou, se o colega que está aqui, se vocês que estão aqui não são enfermeiros estomaterapeutas, mas vocês vão saber orientar da forma correta. E essas recomendações vão ajudar bastante. Por isso que eu gosto de trazer os artigos, porque eu tenho um embasamento mesmo do que está sendo dito. E dentro dessas recomendações, ela traz para a gente 3 níveis de danos na pele. Então, no nível 1, eu tenho uma pele normal, uh, eu tenho intacta, né? Mas necessário prevenção. No nível 2 eu tenho uma pele intacta, mas já avermelhada, com dano subjacente, e no nível 3 eu já tenho uma pele não intacta, ela já tem algum grau de lesão, né? Então, essas características, esses níveis, eles podem acontecer após a remoção do EPI, você já consegue perceber, né? Se eles desaparecerem com 20 a 30 minutos, não ficar nenhuma marca, é um sinal de que a pele, né, ainda está suportando e resistindo a toda aquela pressão. Não desaparecendo, a gente já precisa entrar aí com os cuidados necessários. Né? E um dos cuidados que não é necessário de forma alguma é realmente estar massageando o local. Né? Isso é uma coisa que a massagem, nós temos que classificá-la muito perto da fricção. Ela é uma fricção. Então, não vou conseguir realmente ajudar a minha pele. Né? Mas, dentro desses níveis, eu já consigo detectar qual é o meu dano na pele. E dentro dele, eu vou estar trabalhando. Então, no nível 1, eu vou, após lavar o rosto, hidratar a minha pele, ah, hidratar a minha pele com polímeros de acrilato, né, ou com dimeticona, que são alguns polímeros que fazem uma proteção maior e conseguem uma durabilidade assim, manter por mais tempo essa proteção do hidratante, aí, esse fator de hidratação e essa barreirinha de proteção que eu quero, né? No caso, quando eu falo de barreira de proteção, o não usar pomadas, porque as pomadas, eu tenho uma oleosidade importante, essa oleosidade, eu tenho a informação
de que o vírus também tem essa camada aí fosfolipídica que pode meio que interagir ali, aderir nessa oleosidade, então eu evito tudo que for oleoso, pomadas, cremes, né, que tem uma oleosidade maior. Eu vou hidratar as áreas do rosto, principalmente onde eu tenho contato com EPI, com hidratante, mas eu tenho que respeitar um certo tempo, 1, 2 horas antes de colocar esse EPI, para que eu tenha uma absorção desse hidratante, para depois estar aplicando aí a máscara acima dessa pele, né, ou óculos. E então o melhor horário seria em casa, depois que eu lavo meu rosto, deixo a pele bem limpa, eu vou fazer essa hidratação, eu vou esperar 1 ou 2 horas, indo no percurso do trabalho para poder realmente, lá no meu horário de trabalho, estar instalando esse EPI, né? Seria o mais adequado. Todos os cosméticos que forem utilizados, que sejam livres de óleo, né? Então, que eles não tenham tanta oleosidade, existem muitos protetor solar, cosméticos que são à base de gel, que não tem tanto fator de oleosidade, até o protetor solar mesmo, eu tenho protetor solar em gel, né, para quem precisa fazer uso, e que esses produtos não contenham nada relacionado ao óleo. O petrolatum é um óleo, então a gente precisa que eles estejam livres do petrolatum também, tá? E eu posso aplicar 5 minutinhos antes aí, uma barreira protetora, né, que foi um creme barreira, que poderia estar fazendo essa ação de meio que um filme de proteção. Então, eu tenho alguns polímeros em spray, em lencinhos, que secam muito rapidamente e fazem essa barreira. E eu tenho em creme, que aí eu preciso esperar um pouquinho mais para que ele seque por alguns segundinhos ali, e aí sim eu consiga fazer essa colocação. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer isso em casa, o ideal seria, tá? Se eu não tenho, se eu só tenho isso lá dentro do hospital, que não seja muito próximo do horário onde eu vou instalar esse EPI. Eu preciso desse intervalo. Se for o lenço com os protetores, ele seca rapidamente, então necessidade aí de 1 minutinho ele já está seco para aplicação da máscara. Na recomendação para o nível 2, para prevenção, eu já tenho que manter as recomendações do nível 1, que é a boa higienização, a proteção, a hidratação, né, eu já vou estar mantendo tudo isso, mas nas áreas onde eu já tenho uma percepção de lesão, que já tem aquele eritema não branqueável, ali naqueles locais, eu já vou estar introduzindo uma cobertura, né? Então, eu já vou estar pensando em algo em questão de curativo, de baixo perfil, então tem que ser um curativo fino, com uma espessura bem fina, para que faça a proteção desse contato entre a pele e o EPI, sem fazer altura, porque essa altura pode favorecer a entrada de micro-organismos. Então, eu não quero a entrada de micro-organismos, eu preciso de uma cobertura, um curativo de baixo perfil que fique bem próximo da minha pele e não faça essa interferência de passagem de micro-organismos por alguma aresta que fique ali, alguma superfície um pouco mais elevada. Então, eu preciso tomar bastante cuidado com isso. O que nós temos aí de indicação dentro dessa recomendação da Kimberly? Nós temos o silicone adesivo, nós temos as espumas de poliuretano, também com adesivos, e o hidrocoloide, que também é utilizado. Lembrando que o hidrocoloide ele precisa ser removido com bastante cuidado. A aplicação dele é muito fácil, mas a remoção precisa ser bem cautelosa. Nós temos regiões, aqui nós temos um tecido muito fino, muito sutil, que se eu remover com um pouco mais brusco, puxando, eu posso estar causando uma lesão na remoção. Então, esse cuidado também é importante, né? Mas eu tenho que fazer essa barreira aí, esse acolchoamento até com uma espuma para reduzir a pressão no local. E quando eu vou para
para o nível 3, né, para a recomendação já do nível 3, onde eu já tenho lesão, eu tenho ruptura da integridade da pele, eu vou precisar já de curativos, eu vou precisar já pensar em cicatrização. O nosso plantão de 6 horas aí, com folgas de 5 por 1, por exemplo, ou 6 por 1, se eu não me engano, é 6 por 1. Ele não vai favorecer cicatrização. Então, com esse um único dia de folga, eu não vou, muitas vezes, conseguir cicatrizar esse local onde ocorreu essa lesão. E aí, sim, isso precisa ser bem conversado com a chefia, avaliado pela medicina do trabalho, para que essa pessoa ou trabalhe numa área onde ela não precise do EPI, que seria um setor interno administrativo, de repente, uma máscara cirúrgica que não hermética, que não faça essa pressão, ou até um afastamento, dependendo do grau dessa lesão. Mas eu não posso expor essa pessoa com a ruptura da integridade da pele num setor onde eu tenho pessoas já ou em suspeita ou em confirmação, porque eu estou expondo uma ruptura de integridade mesmo, uma porta aberta para a entrada ali de um micro-organismo. Então, isso precisa ser muito ajustado. E sempre mantendo a questão da prevenção. Então, o que acaba acontecendo é exatamente o que eu tenho nessa imagem. Eu tenho lesões aí, né, bem complexas, que precisam ser cuidadas, são profissionais que precisam ser vistos, precisam ser cuidados. Isso é muito importante. Então, o passo a passo é, em casa, antes de sair do trabalho, 1 ou 2 horas antes, né, do uso do EPI, lavar bem o rosto, secar completamente, sem fricção, hidratar a região, tanto do rosto quanto das mãos, que são as áreas que nós mais estamos em contato, ou com o EPI, ou com o sabonete líquido, o álcool gel e a água, né? E no trabalho, sim, aplicar o protetor de barreira se houver, ou em lenço, suave, spray, ou então o creme barreira, mas aí eu preciso esperar ali aquele tempinho para que tenha uma absorção, né, para que seque o creme nessa pele. Esse é um cuidado que, se você for olhar, o que toda a literatura está dizendo aí são cuidados simples, mas que nós precisamos ter consciência de nos cuidarmos, tá? São passos simples para a prevenção, para que nós não chegamos a uma ruptura mesmo. E quando eu vou pensar em questão de pele, eu também tenho que lembrar que a minha pele tem um pH específico, tá? Então, ela tem um pH entre 4,7 a 5,75 aí, né? Então, nós temos uma escala aqui embaixo que nos mostra bem aonde que está o nosso pH em questão de pele, e isso é muito importante, porque a nossa pele necessita de produtos que tenham este pH. Então, é muito importante que você tenha certeza de que você está usando realmente um sabonete adequado, que não vai agredir sua pele, tanto no rosto quanto nas mãos, né? São as duas partes que estão mais sofrendo. Esse artigo é um artigo de uma revista de pediatria da Universidade de Curitiba, do Paraná, né? Da Universidade Federal do Paraná. E ele é um artigo extremamente interessante, ele é de 2015 e 2016, e ele traz, né, dentro dessas planilhas, depois se vocês tiverem oportunidade de ler esse artigo, ele é muito bom, e ele traz citando nomes de produtos e o pH de cada um deles, e quando eu olho isso, eu fico imaginando como nós somos enganados com relação à suavidade do sabonete, com relação a o quanto isso cuida da pele, aquilo cuida da pele, que realmente não é verdade. Então, se a gente for falar desse pH aí de entre 4 a 5, eu tenho sabonetes aí que tem pH de 11. Então, ele está totalmente fora do que eu deveria estar utilizando. Então, esse artigo pode trazer algumas informações. Eu já escolhi o sabonete que eu vou usar, que eu quero usar, porque é o mais adequado e nem é tão caro assim.
E eu acredito que vocês, consultando aí, vocês também vão tomar a mesma decisão que eu em pensar realmente no que comprar. Mas é uma informação importante e é uma informação que muitas vezes nós não temos. É, eu tenho um colega que trabalha comigo que estava utilizando todas as técnicas corretas de higienização de mãos, com o produto adequado, e ela não conseguiu, ela estava com as mãos edemaciadas por um processo alérgico terrível, e ela precisou parar o álcool gel e usar água e sabonete líquido, e um sabonete líquido com pH realmente adequado para as mãos, para conseguir melhorar. Então, isso é uma análise que a gente precisa realmente estar atento para as mãos, para o rosto e também para o restante da pele, né? São 16% lá do nosso peso corporal que depende do nosso cuidado, tá? Então, é um artigo que traz aí bastante informação também. E dentro do site da Sobeste, nós temos um material riquíssimo que foi elaborado pelo grupo de pesquisa da Escola de Enfermagem, o GPET, em conjunto com a professora Vera Gouveia. Então, as meninas do grupo de pesquisa elaboraram esse material que está disponível no site da Sobeste, gratuito, para baixar, para entrar e acessar o PDF e conseguir baixar. Então, tem aqui o caminho, eu coloquei essa setinha mostrando o caminho. O material é este, tá? Então, é uma cartilha que mostra os cuidados. Então, muito do que eu falei aqui, eu usei esse material como referência. Esse material está divulgado em todas as redes sociais da Sobeste. Esse material já foi traduzido para o espanhol e agora traduzido para o inglês também. Então, nós estamos realmente levando esse material para o mundo, porque é um material importante, totalmente baseado na literatura, com relação à prevenção dessas lesões. Essa é a nossa forma, do grupo de pesquisa e da Sobeste, em mostrar que nós estamos sim preocupados, estamos sim querendo ajudar, mas com algo que possa ser distribuído por todos. Então, todos podem entrar, podem baixar o PDF, podem divulgar, mandar no e-mail dos colegas, é uma forma de você estar cuidando do outro, né? E cuidando de si também. Então, ali eu tenho as lesões, eu tenho uma forma de cuidado dessas lesões, como tratar, né? Como que eu vou estar cuidando. E eu tenho que pensar que nós somos profissionais de saúde, sim, nós não somos anjinhos, nós não somos santos, nós não somos os melhores, não, nós somos pessoas, somos profissionais, somos seres humanos e nós precisamos muito nos cuidarmos para poder cuidar do outro. Então, nós temos que pensar que não só a nossa pele, eu vou cuidar da minha mão, eu vou cuidar do meu rosto, não, eu vou cuidar do meu corpo, do meu espírito, eu vou cuidar da minha família. Muitas das nossas preocupações giram em torno dos nossos familiares, então a gente precisa muito pensar em tudo isso, né? Na prática dos esportes, no exercício da fé, nas coisas prazerosas, que seja fazer um bolo, que seja fazer eu tenho prazer em limpar minha casa, deixar tudo organizadinho, então os meus momentos que eu tenha para realmente pensar na, na minha vida como um todo, e na minha pele também. Então, é uma associação de cuidados para que eu, profissional, consiga estar bem, né? Nós sabemos que é uma fase muito difícil, nós estamos enfrentando uma batalha complexa, muitas vidas estão ali, né, para nosso cuidado, nós estamos nos protegendo o melhor que podemos para estarmos ali presentes, cuidando desses pacientes. Isso não faz de nós pessoas, nós não somos super-heróis, nós somos humanos. Nós sofremos e nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso corpo, né? Isso é um conjunto muito importante de cuidados aí para o profissional. Então,
Como eu disse, desde o início, essas são as informações, tem informações atualizadas, mas que a gente não sabe se amanhã, de repente, pode surgir aí um novo estudo, vão surgir, né, novas informações, e nós poderemos estar atualizando esse material, mas hoje o que eu trago para vocês em questão de prevenção é isso, tá? Se puderem, se tiverem interesse em se aprofundar um pouquinho mais, deem uma lida nos artigos sugeridos, deem uma lida no material que o grupo de pesquisa fez com muito carinho e com muita dedicação para que vocês consigam se cuidar. E nós não somos só profissionais, né? E quem não é profissional? Porque eu sou uma profissional da saúde, mas meu marido, minha filha não são. Então, quem não é profissional da saúde também precisa de proteção. Nós temos vários tipos de máscaras já disponíveis no mercado, então muitas vezes a pessoa não precisa ser profissional de saúde para estar usando um EPI e ela precisa se cuidar da mesma forma. O que muda? Nada. Uma máscara também está ali fazendo uma máscara cirúrgica com aquele araminho aqui no nariz, ela também vai fazer pressão. Ela também pode causar uma lesão. Então, para os nossos familiares, nós também vamos ensinar esses cuidados, né? Tamanho de máscara adequado, máscara para criança, máscara para adulto, como realmente eu tenho que utilizar, como eu tenho que colocar, segurando pelos elásticos, da forma correta para não contaminar a minha máscara e não me contaminar. Então, tudo isso é muito importante para para a proteção também dos nossos familiares que não são profissionais, né? E algumas coisas que nós não devemos fazer e que nós devemos orientar, né? A máscara, ela é um EPI também, para quem não é profissional, ela é um EPI, ela é um equipamento de proteção individual e ela não deve ser tratada como um brinquedo, tá? Ela não deve ser. Hoje nós não temos mais essa rotina de colocar máscara em alguém, então nós temos que o autocuidado, eu coloco a máscara em mim, né? Eu não posso utilizar máscaras, por exemplo, essa imagem abaixo aí, uma máscara fininha, de renda, de seda. Não, eu preciso de proteção, não é estética. Eu posso abusar da estética, sim, mas preciso de proteção. Eu tenho que priorizar a proteção. E o uso da máscara também da forma correta, né? A máscara é nariz e boca, e não o nariz para fora, máscara no queixo, máscara pendurada na orelha. Essas coisas não ajudam. Essas coisas não estão, na realidade, são atitudes que não estão protegendo ninguém, né? A gente vê aí nosso coleguinha ali correndo, são imagens que eu tirei do Google, tá? Coleguinha ali fazendo exercício físico, atividade, mas com a máscara instalada de uma forma totalmente inadequada. Então, não devemos e precisamos orientar as pessoas a não fazerem, a não usarem a máscara dessa forma. Uma questão de prevenção também, utilizá-la da forma correta, né? Aqui estão as minhas referências. Além dessas, os artigos estão todos com os links que vocês conseguem ter o acesso para poder se aprofundar um pouquinho mais. Meu muito obrigada a todos que participaram e que ouviram e que vão disseminar esse conhecimento, que para mim já valeu. Assim, o que me valeu essa aula é saber que isso vai ser disseminado e vai ser levado para várias e várias pessoas que vão poder ajudar outras várias e várias pessoas, que é assim que nós, formiguinhas, construímos, né? Então, eu agradeço muito pela presença de todos, pela participação. Eu deixo aqui dois lembretes da Sobeste. A Sobeste, ela tem sim essa questão do conhecimento, de estar levando conhecimento, da parte científica, isso é uma das nossas missões. Então, nós temos dentro da Academia Sobeste cursos que podem ser realizados em casa, vocês
podem acessar lá o site da Academia Sobeste, olhar esses cursos e, de repente, estar se aprofundando mais, tá? É muito importante, também ajuda bastante nessa busca pelo conhecimento, né, enriquece e me faz um profissional em destaque. Isso é o mais importante, é eu saber dar a minha opinião da forma correta, porque eu busquei aquele conhecimento e eu tenho embasamento e certeza na minha opinião. Isso te faz um profissional valoroso, de peso, dentro do que você está ali oferecendo de informação, né? E também relacionado a essa parte de ensino, de pesquisa, nós temos o nosso congresso, né, o Congresso Paulista, que nós estaríamos agora em julho, né, realizando, mas por conta da questão da pandemia, infelizmente, né, nós tivemos que levar esse congresso mais para o final do ano, onde, se Deus quiser, nós vamos estar nos reunindo para conversar, para trocar conhecimento, palestra, apresentar trabalho, e tudo vai acontecer. Tudo vai acabar acontecendo lá em dezembro, né, 11 e 12 de dezembro, mas a gente não pode, de forma alguma, nós enquanto Sobeste, eu digo isso, nós não poderíamos deixar de levar, já que nós temos toda essa tecnologia, inclusive a Macadu está aí ajudando também a levar todo esse conhecimento, nós não poderíamos perder esse dia 11 de julho, então nós vamos sim ter um congresso, só que um congresso diferente, um congresso online, inclusive pelo Facebook da Sobeste, ontem nós tivemos a apresentação por nossa presidente Ângela e vice-presidente Sônia, sobre o nosso congresso. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês podem entrar lá, está já disponível no Facebook, e vocês estão todos convidados, façam inscrição. Quem já fez lá no CBE o ano passado, quem já pagou pelo Congresso, vai participar no dia 11, só que tem que fazer inscrição, tá? Precisa entrar e fazer inscrição, mas vai estar participando com a gente também. E vai ser um dia repleto de conhecimento, repleto de novidades aí, principalmente nessa nova fase online. Então, eu gostaria muito de ter vocês lá conosco participando. Será muito importante para todos nós. E eu, com certeza, vou estar lá, porque tem muita coisa boa e eu quero absorver um pouquinho mais, tá? Então, essa era a minha mensagem para vocês com relação ao nosso cuidado, né? Nossa, eu me incluo aí por conta dos EPIs, e quanto à questão de conhecimento, essa busca por conhecimento que a Sobeste está sempre buscando e oferecendo a vocês. Eu deixo aberto agora, vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta, se ficou algum questionamento aqui no chat, tá? Porque o nosso chat fica aberto e eu vou estar respondendo para vocês, tá? Então, eu tenho aqui do Gustavo. Qual o pH mais indicado dos produtos de limpeza de rosto? Eu já falei, mas se vocês pediram para reforçar, né? Então, Gustavo, o pH é o que eu coloquei lá no slide, que vai de 4,5 a 5,5, mais ou menos, 5,75. E aí, se você entrar naquele artigo que eu mostrei, aquele de pediatria, você vai estar vendo lá sabonetes líquidos, a maior parte deles que tem realmente esse pH adequado são infantis, tá? Mas tem também que não sabonetes que não são infantis, e você vai conseguir localizar, são produtos nacionais, são produtos que nós temos aqui, e você vai conseguir localizar ali alguns com pH de 4,6, 5,2, então tem ali, Gustavo, alguns produtos que você realmente vai te, vai te encaminhar para você comprar e usar o que é mais adequado. Interfaces mais indicadas sem comprometer a vedação. São as interfaces
a gente fala baixo perfil, fina, tá? Então, hidrocoloide extra fino, a espuma de poliuretano mais fininha, o silicone mais fininho que você tiver, de preferência que tenha um adesivo. Então, eu tenho uma adesividade na pele, eu não preciso usar um micropore, eu não preciso usar, de repente, um filme transparente, não, ele já vem com uma adesividade e ele não vai fazer altura entre a pele e a máscara. Por isso que a gente chama de baixo perfil, porque ele é baixinho, ele não vai ter essa altura. Nós temos no mercado alguns hidrocoloides que eles têm eu não tenho conflito de interesse nenhum, tá? Também não vou falar a marca, mas nós temos alguns que têm a ponta biselada, que é aquela ponta cortadinha que se ela faz totalmente o contorno da pele e ela termina no zero de final do filme de poliuretano. Então, esse seria um hidrocoloide adequado, né? O que não seria legal? Aquelas espumas de poliuretano mais grossas, espessas, hidrocoloide também mais espesso, curativos de silicone que tem mais altura, que é bem aquelas espumas que são para alta absorção, que vai fazer absorver um alto volume, porque eu não tenho necessidade disso, eu não penso que ali eu vou ter grande volume, né, para drenar, e eu só quero o fator de proteção mesmo. Eu acho que de pergunta que nós tínhamos eram essas duas, tá? É, Depois, se alguém tiver alguma dúvida com relação à aula, vocês podem estar mandando. Nós temos no site da Sobest os e-mails. Vocês podem estar mandando até para a gerência mesmo, a gerência administrativa, que nós iremos responder. Manda no e-mail direitinho que a gente vai estar dando essa devolutiva, vai estar mandando essa resposta para vocês, para que vocês tenham suas dúvidas sanadas e consigam trabalhar da melhor forma possível. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Meu objetivo, como eu disse, era realmente levar essa informação, mas não segurem, por favor, essa informação. Distribuam, cuidem dos colegas, cuidem da família, estejam bem, cuidando de vocês. E muito obrigada, tá? E a minha mensagem final é realmente cuidem-se. Muito obrigada, Macadu. Em 24 horas, essa aula vai estar disponível para que vocês possam acessar, ver uma vez. Se precisar pegar os links dos artigos, vocês vão conseguir acessar direitinho, tá? Boa noite a todos e até. Semana que vem nós temos um novo tema e vamos falar mais um pouquinho com vocês. Tchau, tchau.